E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor William Santos, professor de História. E ainda dentro dessa questão das sociedades escravistas, Grécia e Roma, eu quero falar com vocês hoje acerca da crise no sistema escravista. A crise do sistema escravista foi um período da história no qual a prática da escravidão ela foi completamente abolida, tá? Foram etapas que foram sendo, digamos assim, colocadas para poder minimizar toda essa questão escravista e acabar com isso de vez. E isso deu lugar e incentivou também agora ao trabalho assalariado. Uma informação que vale a gente falar aqui, algo que é muito importante, é que a Dinamarca ela foi o primeiro país que adotou o fim dessa prática, certo? E ela começou a transitar aí para o novo método de trabalho em 1792. Então, foi nesse ano que esse país entendeu, né, que os líderes políticos aqui deste país, eles conseguiram entender que eles precisavam abolir essa prática da escravidão e aderir agora, né, ao trabalho assalariado. Mas não somente aderir ao trabalho assalariado, mas incentivar com que as outras nações também fizessem o mesmo. Essa crise, ela começou, digamos assim, a ser instaurada aqui no Brasil, quando Dom João ele veio para cá. Quando Dom João ele veio para cá e ele deixou o seu governo completamente dependente da Inglaterra. Então ele rompeu com Portugal e agora ele deixa o seu governo dependente completamente da Inglaterra. E mesmo que abandonar essa prática da escravidão resultasse na menor produção de açúcar no Brasil, porque o Brasil nessa época ele era um grande produtor de açúcar e a sua principal mão de obra era escravista, tá? Ainda que acontecesse uma crise, essas pessoas, esses trabalhadores que, digamos assim, a partir desse novo método agora, eles seriam assalariados, eles teriam dinheiro para poder se manter e comprar os produtos produzidos pelas fábricas inglesas. Então, ou seja, pare e pense aqui comigo. Uma das formas de você fomentar a economia não é aumentando o poder de compra do cidadão? Então, quando o Brasil começa a abandonar essa prática da escravidão, é certo que os grandes produtores, os donos, né, dos grandes feudos da época, que eram principais produtores de açúcar no Brasil, a sua produção ela caiu, porque eles tiveram que assalariar. Só que este empregado, que não é mais um escravo, mas agora ele é um empregado, ele recebe um salário, ele compra, ou seja, com tudo isso acaba fomentando a economia do país. E a Inglaterra, ela se valeu disso, porque como agora aumenta o poder de compra do cidadão, principalmente do escravo, e digo para vocês que grande parte da população brasileira ela era escrava também, então isso aumentou a economia. Então essas fábricas inglesas aqui, elas enriqueceram, tá? Com esse incentivo. No início do século XIX, a Inglaterra ela também começou agora a incentivar alguns países a trocarem a mão de obra escrava pela mão de obra assalariada. E para esse fim, alguns tratados foram feitos para discutir essa situação e proibir o tráfico de escravos. Então, dentro desses acordos que foram feitos, né, no início do século XX, acerca desses tratados, começou então agora o Congresso de Viena, que aconteceu em 1814. Então, esse Congresso de Viena aqui, ele trabalhou a aceitação de alguns países que aboliram, né, essa questão da escravidão frente a um fenômeno que estava acontecendo, chamado Revolução Industrial.
Então agora começa a implantação das indústrias, as indústrias, cada uma tinha o seu produto estava no mercado, estava no comércio, mas essas nações tinham que aumentar o poder de compra para gerar o consumo desses produtos, certo? Então também encontramos aqui o Tratado de Ashburton, que aconteceu em 1842, foi lá nos Estados Unidos, e foi o estabelecimento de esquadras, né, de grupos de polícia, de fiscalização, para proibir quem quisesse adquirir escravo. Então, ou seja, esse tratado aqui agora estava penalizando e, de certa forma, estava até prendendo aquelas pessoas que tinham interesse na compra em adquirir escravos. Isso tudo foram incentivos para poder diminuir, né, o tráfico de escravos. Só que é certo que não foram todas as nações que viram isso com bons olhos. Inclusive aqui no Brasil, né? O Brasil teve uma resistência com relação a essa nova relação de mercado aí. Com essa nova relação entre o senhor e o seu empregado. Então, frente a essa resistência, no Brasil, né, foram elaboradas aqui algumas leis para extinguir a escravidão e acabar com essa prática. Só que aqui vale a gente abrir um parênteses aqui nessa questão, porque o brasileiro ele tem o seu jeitinho, né, de fazer as coisas. Então, enquanto o mundo estava migrando para essa nova forma de trabalho, o Brasil ainda estava por debaixo dos panos, né, digamos assim, fazendo isso, né, tendo essa questão de escravos, comprando e traficando e assim por diante. Então, a lei Eusébio de Queiroz foi aprovada em 1850 e qualquer navio negreiro que chegasse em terras brasileiras, né, e que estivessem relacionados à escravidão deveriam ser confiscados, punidos e os responsáveis presos pela prática ilegal. E quem estava ajudando o Brasil aqui nessa fiscalização era a Inglaterra. Mas somente com a Lei Áurea, promulgada em 1888, que a crise do escravismo finalmente chegou ao fim. Foi somente com isso. Então, contudo, para a gente poder resumir, com o fim da prática escravista aqui no nosso país, o fim dessa prática marca o final, né, do Brasil Império. Então, o Brasil Império, o fim dele é marcado com o final dessa prática escravista que acontecia aqui no nosso país. Então, essa é a aula de hoje. Um forte abraço para você e até o próximo vídeo.